Olá, turma. Nessa aula eu quero corrigir com vocês alguns dos exercícios, alguns dos itens da nossa última atividade. Vocês devem estar percebendo, né, que conforme vocês vão avançando aí no sexto ano, realizando as atividades, elas vão aumentando em complexidade, elas vão aumentando em dificuldade. Então daqui para frente é assim, tá? Daqui para frente aquelas continhas legais que a gente fazia lá de mais e de menos, de divisão e multiplicação, né? Com o número na chave e tal, isso é passado. Agora as coisas que a gente está aprendendo reservam um grande desafio para a gente, tá? Como foi o caso que muitos de vocês devem ter observado nessa atividade de simplificação de frações. Eu vou fazer, repetindo aqui, algumas dessas atividades, vou corrigir com vocês algumas atividades, vocês vão usar esse conhecimento, essa correção que a gente vai fazer agora, para fazer as atividades da próxima semana, tá? Então vamos lá, no item número 2 diz o seguinte, ó, simplifique cada par de frações, se for possível, até torná-las irredutíveis. Então já sabemos o que é simplificar, e já sabemos o que é tornar irredutível. E detalhe, eu coloquei essa observação aqui, ó, nem sempre é possível simplificar frações. Essa é a parte chata, porque às vezes a gente fica tentando, se a gente vê um número enorme ali, a gente tenta, não consegue, porque simplesmente não é possível realizar a simplificação, tá? Como é o caso aqui, ó, do item A. Deixa eu ir para a minha planilha eletrônica aqui, ó. No item A nós temos 29 sobre 40, ou 29 40avos, 87, 80. Eu quero simplificar essas expressões e eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque não existe número que divida tanto o 29 quanto o 40. O 40 você fala assim, bom, é um número par, eu vou dividir por 2. Mas o 29 não dá. Aí você tentaria o 3, você não conseguiria. Tentaria o 5, você não conseguiria. Tentaria o 6, o 7. Você ia conseguir dividir o 29 só por 29. Olha que covardia. Você ia ficar tentando, né, até... E você ia constatar que não é possível dividir a fração 29 sobre 40 pelo mesmo número. Então você não consegue simplificar essa fração. Essa fração, se ela não pode ser simplificada, ela já é irredutível. Ela já está irredutível. A mesma coisa vai acontecer com 87 sobre 80. Você não consegue simplificar essa fração aí. Você vai tentar, você não vai conseguir, tá? Ela é uma fração irredutível, por natureza. Vamos nos concentrar, então, no item B. No item B, vocês têm o seguinte par de frações. 12, 21avos, 32, 56avos. Um par de frações, tá? De cara, eu sei que eu consigo simplificar o 12 por 3 e eu consigo o 21 por 3 também. Então vem aqui, ó, 3 aqui, 3 aqui. Bom, fazendo a divisão, quanto que é 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 é 4. E 21 dividido por 3 é 7. Eu consigo dividir ou simplificar 4 e 7 usando o mesmo número? 4 dá por 2, mas 7 não dá por 2. 7 só dá por 7. E eu não consigo dividir 4 por 7. Portanto, ó, a fração 4 sétimos, ela está irredutível. Vamos pensar agora na segunda fração desse par. 32 sobre 56. 32, número par, eu consigo dividir por 2. 56, também número par. Então, eu posso dividir esse aqui por 2. Eu posso dividir esse aqui por 2. Fazendo minhas contas certinho, né? 32 por 2 eu descubro que é 16. E 56 por 2 é 28. Eu tenho que verificar se eu ainda consigo realizar uma divisão. E sim, com toda certeza eu consigo. O 16 é um número par, o 28 também é par. Eu consigo fazer essa divisão por 2.
16 por 2. Opa, borrei aqui, ó. 16 por 2 é igual a 8. E 28 por 2 é igual a 14. Será que eu consigo ainda simplificar essa fração? Com toda certeza, porque 8 dá para dividir por 2 e 14 também dá para dividir por 2. Eu tenho, portanto, 8 por 2 eu tenho 4. E 14 por 2 eu tenho 7. Olha que interessante, olha só. A primeira fração, depois de simplificada, depois de se tornar irredutível, ela é 4 sétimos. E a segunda fração, depois de ser simplificada, depois de se tornar irredutível, ela também é 4 sétimos. Lembrando, ó, se eu tenho duas frações idênticas, eu digo que a fração original, que as frações originais, o par de frações originais, é um par de frações equivalentes. Ok? Vamos seguir aqui, ó. Deixa eu ver se tem espaço aqui pra gente. Agora eu tenho no item C. No item C eu tenho 15, 24. E eu tenho lá embaixo, ó, vamos colocar lá embaixo, 25 40avos. 15 e 24. Todo mundo tem a mania de achar que o 15, né, por acabar com 5, dá para dividir só por 5. E não é exatamente assim, tá? O 15, ele é um número que aparece na tabuada do 3. Portanto, o 15 dá para ser dividido por 3. E o 24 também, olha aqui, ó. Esse dá por 3 e esse dá por 3 também. Quanto que é 15 dividido por 3? Se eu fizer a sua conta direitinho, 15 dividido por 3 é 5. E 24 dividido por 3 é 8. 5 oitavos. Não há número que divida tanto o 5 quanto o 8. Portanto, 5 oitavos é a fração irredutível. Vamos pensar no 25 40avos. 25 é um número que você vai encontrar na tabuada do 5. Ou seja, ele é múltiplo de 5. Portanto, é divisível por 5. 40 é um número que você encontra ele na tabuada do 5 também. E vai uma dica para vocês, tá? Sempre que o número acabar com 5 ou com 0, dá para dividir esse número por 5, tá? Então, olha lá, ó. 25 dá por 5 e 40 também dá por 5. Quanto que é 25 dividido por 5? 25 dividido por 5 é igual a 5. E 40 dividido por 5 é 8. Ou seja, depois de simplificar a fração 25 40avos e torná-la irredutível, eu descubro que seu valor é 5 oitavos. A mesma coisa acontece com a fração 15 24avos. Ou seja, as frações da alternativa C são frações equivalentes. 15 24avos é equivalente a 25 40avos. Fizemos aí o item B, aliás, o A, o B e o C. Ainda temos o D, o E e o F. Vamos nos concentrar nisso lá. Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. Tá lá. Vamos para o item D, então. No item D, nós temos 1/3. E nós temos também 78 243avos. Veja que 1/3 é
impossível ser simplificado. Portanto, essa fração já está irredutível. Uma dica para vocês, sempre que um dos números da fração for 1, essa fração é irredutível, tá? Não tem mais o que você fazer nela. Se aparecer 1, não se dê o trabalho que não tem mais o que ser reduzido. A fração já é uma fração, já está simplificada e ela é uma fração irredutível. Não é o caso aqui do 78 sobre 243. 78 é número par, daria por 2. Mas 243 é número ímpar, não dá por 2. Eu vou tentar o próximo da sequência, que é o número 3. E sim, 78 dá para dividir por 3. Assim como 243 também é possível de ser dividido por 3. 78 dividido por 3 é 26. E 243 dividido por 3 é 81. Portanto, eu tenho 26, 81 avós. Quando você está com um número grande, assim, a tendência é que você continue tentando a simplificação. Porém, ó, o 26 é um número par, dá para dividir por 2. Mas 81 é ímpar, já não dá para dividir por 2. Você iria ficar procurando aqui números que dividem tanto o 26 quanto o 81 e não vai encontrar, porque não existe número que divida tanto o 26 quanto o 81. Portanto, 26 81 avos é uma fração irredutível. A questão é 1/3. 1/3 e 78, 243 avos são frações equivalentes? Não, porque após serem tornadas irredutíveis, elas não têm os mesmos valores, elas não são compostas pelos mesmos algarismos, elas não representam quantidades idênticas. Vamos para a questão E. Na questão E, nós temos 9 12 avos. 9 12 avos é uma das frações. A outra fração é 45 60 avos. Será que é possível simplificar 9 12 avos? 9 é o número que aparece na tabuada do 3, portanto, é um número múltiplo de 3. Dá para dividir, nesse caso, por 3. 12 é um número par, daria para dividir por 2. Porém, eu preciso, né, que os números que dividem tanto a parte de cima da fração quanto a parte de baixo sejam idênticos. O 12, além de aparecer na tabuada do 2, o 12 também aparece na tabuada do 3. Lembrando que quando eu digo que o número aparece em determinada tabuada, eu digo que esse número é múltiplo daquela tabuada. Então, se o 12 aparece na tabuada do 3, eu digo assim, 12 é múltiplo de 3. Ou seja, tanto o 9 quanto o 12 são múltiplos de 3, tanto o 9 quanto o 12 podem ser divididos por 3. 9 dividido por 3, um cálculo simples, né? 9 dividido por 3 é 3. E 12 dividido por 3 é 4. Veja que não haverá número que divida tanto o 3 quanto o 4. Portanto, 3/4 é a fração irredutível. Foi simplificada, foi tornada irredutível, nós chegamos em 3/4. Vamos pensar agora no 45 60 avos. 45 é um número que acaba com 5, dá para dividir por 5, perfeito. Mas 45 também é um número que aparece na tábua do 3, é um número múltiplo de 3. Então, estendendo o mesmo raciocínio ao 60, né, se você seguir na tabuada ali do 3, você encontra o número 60 ali também. Aí você fala assim, poxa, professor, mas você falou que se o número acabar com 5, dá para dividir por 5. E se você falar que o número acabar com 0, dá para dividir por 5 também, é verdade. Então nós temos uma situação aí onde eu posso fazer a simplificação dividindo os membros da fração por 5, ou posso fazer a simplificação dividindo os membros da fração por 3. Eu vou tentar por 5 então, vai, vamos lá, vamos ver o que acontece. Tá lá, ó, 45 por 5 e 60 por 5.
45 por 5 é 15. E 60 dividido por 5... Ah, não, desculpa. 45 dividido por 5, na verdade, é 9, né? Ó, o professor vacilando aí, ó. Tava pensando um pouco pra frente. 45 por 5 vai dar 9. E 60 por 5... Peraí que deu um tilt aqui na minha planilha, peraí. Deu tilt na planilha, só um instantinho, já resolvo. (60 por 5, conforme eu estava falando para vocês. Deixa eu ver se voltou a funcionar. 60 por 5, opa, destravou. 60 dividido por 5 é 12. Agora eu tenho 9 12 avos. Vejam vocês que nessa situação eu tenho que o 12 é um número par, daria por 2, mais o 9 é um número ímpar, teria que dividir por 3. Eu preciso dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. E eu sei que tanto o 9 quanto o 12 são números múltiplos de 3. Bom, 9 dividido por 3 é igual a 3. E 12 dividido por 3 é igual a 4. Conforme falamos, né, na fração anterior, 3/4 tornou-se a fração irredutível que eu estava procurando. Cheguei na fração irredutível. Agora observe que tornando tanto a fração 9/12 quanto a fração 45/60 irredutíveis, eu chego no mesmo valor. Olha aqui, ó. Aqui eu cheguei em 3/4, aqui também cheguei em 3/4. Ou seja, eu falo que ambas as frações da alternativa E são frações irredutíveis. Vamos pensar aqui agora na questão F. Na questão F, eu tenho 6/14 e eu tenho 24/49. 6/14, tanto a parte de cima da fração quanto a parte de baixo, são números pares. São pares, ó, eu vou lá e divido por 2. 6 dividido por 2. De novo, esbarrei aqui. 6 dividido por 2 é 3. Seis por 2 é 3. E 14 por 2 é 7. Eu tenho 3/7. Eu não consigo mais reduzir essa fração. Não consigo mais simplificar essa fração. Essa fração foi feita irredutível. Cheguei na fase que eu queria. Uma dica nesse caso, observe que vocês têm dois números primos. Você tem o número primo em cima e um embaixo. O 3 é primo, o 7 é primo. Então eu não consigo mais simplificar quando eu chego em dois números primos. Chegou no primo, acabou, tá? Se você quiser saber o que é número primo e tal, você pode retomar nossas aulas, aquelas que a gente ministrou um pouquinho antes de começar a pandemia, que nós falamos o que é número primo. No nosso livro Trilhas também tem números primos, e no nosso material didático, nosso livro didático, também tem números primos. Sem contar que você pode aí, né, procurar na internet algumas informações sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, caso você queira retomar esse conhecimento, esse conceito aí, você acessa essa aulinha que eu vou recomendar, ok? Mas retomando aqui, agora eu tenho, ó, 24 e 49. Não há número que divida tanto o 24 quanto o 49. Portanto, a fração 24/49 está irredutível. Então veja só. Onde nós encontramos, nós reduzimos as frações, todas aquelas que foram possíveis. Nós simplificamos as frações
todas as que foram possíveis, tá? E nós descobrimos que em alguns casos, esses pares de frações, eles são chamadas frações equivalentes, tá? Onde eu encontrei frações equivalentes? Em quais alternativas? Na alternativa B, as frações da alternativa C e as frações da alternativa D. Todas essas frações são frações, todos esses pares de frações são pares de frações equivalentes, tá? Então, olha aqui, ó. As alternativas, as frações equivalentes, correspondem aos itens B, C e E. Essa questão, portanto, estaria respondida. Se você respondeu nessa alternativa, assinalou essa alternativa, você acertou. Vamos pensar aqui um pouquinho na questão número 3. A questão número 3, ela pede que a gente observe uma tabela. A tabela a seguir representa a fração de horas que algumas pessoas passam trabalhando durante o dia. Observe-a para responder as próximas questões. Então vem lá, ó, a questão número 3. Quantas horas cada pessoa trabalha por dia? Então vejam vocês, ó, que eu sei que a Beatriz trabalha 1/3, eu sei que o Gildo trabalha 2/6 do dia, e eu sei que a Nair, ela trabalha 4/12 de 24 horas. Então isso aqui remonta, né, isso aqui nos recorda quando nós aprendemos a calcular a quantidade das frações. Uma coisa é fração, outra coisa é quantidade. Quanto que equivale 1/3 de 24 horas? E 2/6 de 24 horas? E 4/12 de 24 horas? Vamos fazer essas continhas aqui para a gente descobrir? Umas travadinhas aqui de vez em quando. Voltei aqui para a minha planilha digital. Então vamos lá. A primeira pessoa lá, esqueci o nome dela, acho que é Nair, né? Vamos ver aqui, só confirmar. Não, Beatriz, vai. Então vamos colocar aqui para a Beatriz, eu vou colocar B, né, de Beatriz. Para o Gildo eu vou colocar o G. E para a Nair eu vou colocar o N, tá? Então a Beatriz, ela trabalha 1/3 de 24 horas. Lembrando que o D significa multiplicação. E multiplicação para nós agora no 6º ano, né? Ou a partir do 6º ano, é esse pontinho aí, tá? Não é mais o xizinho. Então, ó, 1/3 de 24 horas. Então, eu vou fazer essa multiplicação, vou multiplicar a fração pelo 24 e vou descobrir quantas horas a Beatriz trabalha. Então, lembrando que eu tenho, ó, 1 vezes 24, que é 24. E eu tenho, ó, esse 3 aqui. Eu não tô vendo, né? Não tô vendo, mas tem um invisível aqui embaixo, tá? Então, ó, 3 vezes 1 é 3. Então, eu tenho 24/3. Resolvendo 24/3 é fazer 24 dividido por 3, que equivale a 8 horas. Esse é o tempo que a Beatriz passa trabalhando. Vamos ver o Gildo agora? O Gildo é o G, tá? Então, o Gildo, ele trabalha 2/6 de 24. Então, vai lá, ó. 2 vezes 24 é 48. Seguindo o mesmo modelinho lá de cima, tá? 2 vezes 24 é 48. E o 6, eu não vou representar aqui, você já sabe, ó. O 6 multiplica por 1, tem um invisível aí, tá? 6 vezes 1 é 6, ó.
eu tenho 48 dividido por 6, que é 8 horas. Por último, eu tenho a quantidade de tempo da Nair. A Nair, ela trabalha 12 avos de 24 horas. Mesmo esqueminha, ó. 4 vezes 24, 12, vezes o 1 invisível. 4 vezes 24 é 96. 12 vezes 1 é 12. 96 dividido por 12 é 8 horas. Ou seja, tanto a Beatriz, quanto o Gildo, quanto a Nair trabalham 8 horas por dia. Descobrimos isso, fizemos esse cálculo e descobrimos. Vamos lá? Vamos ver o que foi perguntado para nós, ó. Quantas horas cada pessoa trabalha por dia? Então tá aqui, ó. Primeira alternativa. Beatriz trabalha 8 horas, Gildo 8 horas e Nair 8 horas. Aí vem a questão 4. As frações que representam as horas trabalhadas são equivalentes? Recordando o que é fração equivalente. A fração equivalente é aquela que é representada por algarismos idênticos ou que representa a mesma quantidade. Então, vocês perceberam que 1/3 de 24 horas é 8 horas, 2/6 de 24 horas também é 8 horas, 4/12 de 24 horas também é 8 horas. Se todas as frações representam a mesma quantidade, significa que elas são equivalentes. Portanto, aqui, ó, você poderia apontar, você deveria apontar a primeira alternativa como correta. Outra dica para vocês, se tiver essa curiosidade, não foi o que o texto pediu, mas se você simplificar cada uma das frações, ó, você vai chegar nos mesmos valores de fração. Vamos ver aqui algumas, ó. Já que estamos aqui no embalo mesmo. Vamos pegar aqui, por exemplo, a fração 1/3. Um terço não pode ser simplificado, tá? Você tem dois números primos, né? Tem o número primo em cima, o número primo embaixo. E um dos números é o número 1. Então você não tem mais como simplificar. Ela já está reduzida, ok? Aqui no caso do Gildo, o Gildo, ele trabalhou 2/6 do dia. 2 e 6 são números pares. Então eu posso, ó, simplificar os dois por 2, tá? 2 dividido por 2 é 1. E 6 dividido por 2 é 3. Opa, olha só. A fração da Beatriz e a fração do Gildo, elas são idênticas, ó, tá vendo? Ó? Portanto, as frações da Bia e do Gildo, elas são frações equivalentes. Por último, temos aqui o caso da Nair. A Nair trabalhou 4/12 daquele dia. O 4 dá por 2, o 12 também dá por 2, 4 que divide 2 é 2, 12 que divide 2 é 6. 2/6, que ainda dá para simplificar, ó. Lá em cima é par, eu divido por 2. Embaixo também é par, divido por 2. 2 dividido por 2 lá em cima vai dar 1. E 6 dividido por 2 é 3. Opa, então olha só. Eu posso falar que a Nair trabalha 4/12 do dia. Também posso falar que trabalha 2/6 do dia. E simplificando até tornar irredutível, posso falar também que ele trabalha 1/3 do dia. Ou seja, Beatriz 1/3, Gildo 1/3, Nair 1/3. Observe que são as mesmas frações. Se eu tenho as mesmas frações, portanto, eu digo que as frações trabalhadas são frações equivalentes. Com isso, corrigimos algumas atividades bem abrangentes
Eu acredito que com esse conhecimento aqui, com a ajuda desses exemplos que eu deixo com vocês, vocês conseguem fazer as novas atividades da semana. Por hoje é isso, garotos e garotas. Um grande abraço e até a próxima.